Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 17 a 20 do livro de 2 Samuel. Versículo 1 do capítulo 17. 12.000 homens seria número suficiente para acabar com a última resistência de Davi. E daí por diante, Absalão seria inquestionavelmente rei, tanto por força de conquista como por direito civil, já que era o herdeiro legal do trono. Isso mostra o quanto os conselhos de Aitofel eram sábios. Versículo 2 do capítulo 17. Aitofel acreditava que o temor envolveria Davi e seus seguidores caso as forças de Absalão viessem sobre eles, enquanto o rei estava exausto e fragilizado. Em vez de transformar a batalha em uma guerra civil, Aitofel mataria somente o rei. Versículo 3, capítulo 17. Aitofel acreditava que se Davi morresse rapidamente, todo o povo aceitaria o reinado de Absalão. A Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, acrescenta ainda que Aitofel disse que o povo voltaria como noiva que volta para o seu noivo. Versículo 6, capítulo 17. Uzai provavelmente sabia que o conselho de Aitofel teria êxito. Ele tinha de convencer Absalão a retardar a pressão de um ataque contra Davi. Versículo 7 do capítulo 17. A avaliação negativa de Uzai provavelmente era inesperada para seus ouvintes em vista da reputação de Aitofel. Versículos 8 a 10 do capítulo 17. Uzai citou o gênio militar de Davi. O rei haveria de prever um rápido ataque de Absalão e, por isso, não passaria a noite com o exército, mas se esconderia em uma das muitas cavernas na extremidade norte do Mar Morto. Além disso, qualquer notícia de revés entre os soldados que seguiam Absalão poderia fazer com que o apoio popular voltasse novamente para Davi. O plano sugerido por Uzai ganhava tempo para Davi escapar para o outro lado do Rio Jordão. Versículos 11 e 12 do capítulo 17. Como vimos antes, a expressão de Dan até Berseba significa todo Israel, porque era uma cidade no extremo norte e outra no extremo sul. Uzai sugeriu um ajuntamento de tropas a nível nacional. Também sugeriu que Davi e seus homens deveriam morrer, apelando para o orgulho vingativo de Absalão. Versículo 14 do capítulo 17. O argumento de Uzai é mais de efeito psicológico do que prático. Mas Deus ouviu a oração de Davi e confundiu o bom conselho de Aitofel. Versículo 15 do capítulo 17. Sabendo que Absalão estava pensando nas estratégias, Uzai agiu rapidamente para transmitir a informação a Zadok e Abiatar, como Davi tinha pedido. Versículo 16, capítulo 17. Tendo recebido mais tempo para fugir, as forças de Davi precisavam aumentar a própria distância das tropas inimigas o mais rápido possível. Se Absalão decidisse seguir a orientação de Aitofel, o conselho de Uzai a Davi era muitíssimo urgente. Versículo 17 do capítulo 17. Em Rogel era uma fonte no Vale do Cedron, cerca de 400 metros de Jerusalém, onde este vale se encontrava com o de Inom. Tirar água de uma fonte era uma tarefa normal para uma jovem criada e essas visitas à fonte não seriam notadas. Versículo 18 do capítulo 17. Devido à passagem recente de Davi por Baurim, o local onde Simei o amaldiçoara, eles saberiam quem apoiava Davi. Versículo 19 do capítulo 17. A mulher espalhou cereal sobre a tampa do poço com o intuito de parecer que a tampa não era movida tinha um bom tempo. Versículo 20 do capítulo 17. Os servos de Absalão devem ter recebido a informação de que Aimaas e Jonatas tinham ido na direção de Baurim. Versículo 21 do capítulo 17. O conselho de Aimaas e Jonatas sugeriu ainda mais que era incerto o que Absalão iria fazer. Versículo 23 do capítulo 17. É provável que o suicídio de Aitofel tenha sido impulsionado não só por seu recente conselho ter sido desconsiderado, mas também porque ele compreendeu que as chances de êxito de Absalão tinham se tornado bastante remotas. Além disso, não havia possibilidade de reconciliação entre Davi e Aitofel. Versículo 24 do capítulo 17. Maanaim ficava a mais de 48 quilômetros de Jerusalém. Assim, Davi e seus homens podiam estar a aproximadamente 32 quilômetros de Absalão quando este atravessou o Jordão. Versículo 25 do capítulo 17. Amasa era sobrinho de Davi. Isso tornaria Amasa primo tanto de Absalão quanto de Joabe. Absalão nomeou Amasa para substituir Joabe como comandante do exército. Versículos 27 a 29 do capítulo 17. Maquir havia cuidado de Mefibosete antes de Davi trazer o neto de Saul para o seu palácio. Estes homens sabiam da fuga apressada de Davi de Jerusalém e lhe trouxeram comida e suprimentos. Essas provisões restauraram o corpo e o espírito do grupo do rei. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 18.
versículos 1 a 2 do capítulo 18. Capitães de 100 e capitães de 1000 se referiam a unidades militares. Por essa expressão, pode-se inferir que Davi conseguiu arregimentar um bom número de homens para defender sua causa. Era uma prática convencional dividir as tropas em 3 grupos. Assim, obtinha-se maior flexibilidade para combater as forças inimigas. Versículo 3 do capítulo 18. Como reação ao enfático pronunciamento de Davi, as tropas mostraram-se inflexíveis no sentido de que Davi não as acompanhasse. Talvez os soldados temessem que os sentimentos de Davi para com Absalão, ou sua idade mais avançada, pudesse mostrar ser uma desvantagem na campanha. Eles reconheceram, além disso, que a morte de Davi significaria uma derrota indiscutível, conforme Aitofel tinha salientado diante de Absalão anteriormente. Versículo 6 do capítulo 18. Embora o território de Efraim ficasse a oeste do Rio Jordão, havia um bosque de Efraim que ficava a leste daquele rio, poucos quilômetros a oeste de Maanaim. Efraim pode ter conquistado algum território ao leste do rio. Versículos 7 e 8 do capítulo 18. O inimigo se perderia em meio a um terreno áspero e desconhecido, nos precipícios rochosos e nos pântanos traiçoeiros do bosque. Alguns tomariam a oportunidade para desertar, enquanto outros se tornariam presa fácil para os soldados mais experientes. Versículo 9 do capítulo 18. As mulas eram a montaria favorita dos membros da casa real. Para uns, Absalão foi preso pelos cabelos num galho, já que vimos ontem que Absalão deixava o cabelo crescer bastante, cortando-o uma vez ao ano. Para outros, ele, de fato, ficou com a cabeça presa entre 2 galhos. Versículo 11 do capítulo 18. Joabe foi informado a respeito da posição em defesa de Absalão. O general de Davi tinha decidido mais uma vez tomar por conta própria as medidas que acreditava serem para o próprio bem do rei. Versículos 12 e 13 do capítulo 18. Esse soldado não estava disposto a desobedecer uma ordem que Davi tinha dado aos seus generais. Ele também repetiu o mandado do rei, dizendo que, se ele tivesse matado Absalão, o próprio Joabe o condenaria. Versículos 14 e 15 do capítulo 18. Joabe não matara Absalão de cara. O que ele fez com a ajuda dos seus homens que finalizaram o serviço. Assim, não teria a culpa apenas em cima dele, mas de um grupo, como se o exército de Davi tivesse matado Absalão. Versículo 16 do capítulo 18. Com Absalão morto, a batalha estava encerrada. Assim Joabe tocou a trombeta para reunir os soldados. Versículo 17 do capítulo 18. Todos os apoiadores de Absalão fugiram, incertos quanto à represália que poderia vir das forças vitoriosas de Davi. O corpo de Absalão foi retirado e jogado em uma cova no bosque e coberto com uma grande pilha de pedras. Esse tipo de enterro era comum para criminosos. Negaram, assim, um lugar nos túmulos da família e desonraram Absalão em sua morte. Versículo 18 do capítulo 18. Tendo perdido seus filhos, Absalão, a exemplo dos faraós, erigiu no Vale dos Reis um monumento em sua própria memória, uma coluna de vaidade que falava dos seus feitos. Versículo 19 do capítulo 18. Ahimaás tinha sido o mensageiro de confiança de Davi por toda essa provação, e naquele momento ele queria levar as novas da vitória de Davi. Ele também pode ter pensado que poderia anunciar mais brandamente a notícia da morte de Absalão a seu pai do que outro mensageiro. Versículo 20 do capítulo 18. Alguns mensageiros traziam boa nova e outros más notícias. Assim, tão logo o mensageiro fosse reconhecido, as pessoas sabiam o resultado básico. Por vezes, um mensageiro solitário indicava boa notícia, e 2 mensageiros juntos indicavam má notícia. Joabe não deixou Ahimaás ir para que não parecesse muito contente com a morte de Absalão. Versículos 22 e 23 do capítulo 18. Ahimaás ainda assim queria ir ao rei Davi e insistiu com Joabe, que o deixou ir. Ahimaás parece ter seguido uma rota mais fácil pela planície, o que o faria chegar primeiro a Davi. Versículo 25 do capítulo 18. A explicação para um homem sozinho trazer boas notícias é que se ele estivesse fugindo do campo de batalha, provavelmente não viria sozinho e nem estaria se aproximando de forma tão enérgica e aberta. Versículos 27 a 29 do capítulo 18. Ahimaás foi reconhecido e Davi o associava a boas notícias. Ahimaás anunciou a vitória de Davi, mas ocultou o conhecimento que tinha da morte de Absalão. Versículo 32 do capítulo 18. A pergunta feita ao etíope especificamente sobre Absalão obteve a resposta que Davi não queria ouvir. Mais uma vez o reino era de Davi, contudo ele tinha perdido mais um filho. Agora nós vamos estudar o capítulo 19. Versículos 1 e 2 do capítulo 19. Joabe voltou da batalha para Maanaim e ouviu acerca de Davi se lamentando por Absalão. A vitória virou luto e Davi se entregou à dor. Versículos 5 a 7 do capítulo 19. O que poderia, sob circunstâncias diferentes, ser uma exibição compreensível de tristeza, se torna totalmente algo inaceitável aqui.
Joabe diz de maneira decisiva diante de Davi qual o efeito desmoralizante que o seu comportamento estava tendo sobre aqueles que tinham salvado a sua vida. O sucesso de Absalão poderia ter custado as vidas de Davi e de toda a sua casa. Joabe praticamente ameaçou dirigir ele mesmo uma rebelião contra Davi se este não corrigisse o seu comportamento, mostrando às suas tropas a honra apropriada. Palavras duras, mas as palavras de Joabe podem ter preservado o reino de Davi. Versículo 8 do capítulo 19. Atendendo aos apelos de Joabe, Davi tomou lugar na porta de Maanaim, o mesmo lugar onde tinha dado ordens sobre o tratamento que deveria ser dado a Absalão. Como já vimos antes, as portas das cidades são lugares em que se tratam de assuntos importantes. Versículos 9 e 10 do capítulo 19. As tribos de Israel perceberam que trazer o rei Davi de volta ao seu trono poderia ajudar a nação a curar as feridas de uma guerra civil. Versículos 11 e 12 do capítulo 19. Davi usa os sacerdotes que o apoiaram, Zadok e Abiatar, a incitar a tribo de Judá a participar à nova introdução do rei em Jerusalém, um ato de favoritismo que causaria problemas depois. Na verdade, não foi exatamente um ato de favoritismo. O Davi ouviu, né, das outras tribos e não tinha escutado nada da tribo de Judá, que era a sua própria parentela. Versículos 13 do capítulo 19. A promoção de Amasa sobre Joabe por parte de Davi pareceu ser uma jogada de astúcia política, visto que Amasa se havia aliado a Absalão e estava merecendo a morte de um traidor. Assim, Davi mostrava que não iria perseguir aqueles que apoiaram Absalão. Provavelmente o rei deve ter substituído Joabe por saber de seu papel na morte de Absalão. Versículo 16 do capítulo 19. Agora que Absalão estava morto, a profecia de Simei se mostrou evidentemente falsa. Além disso, ele tinha amaldiçoado o rei. Ele se movimentou rapidamente para fazer reparações. Versículo 17 do capítulo 19. Ziba, servo de Mefibosete, também veio recepcionar Davi. Logo, ele se encontraria com Mefibosete, criando um interessante dilema para Davi. Versículos 19 e 20 do capítulo 19. Simei confessou que pecou. Ele tentava reparar o seu erro, sendo o primeiro da casa de José a receber Davi de volta. Simei, na verdade, era da tribo de Benjamim, mas disse ser da casa de José por ser da única tribo que era irmão de José por pai e mãe. Versículo 21, capítulo 19. Pela segunda vez, Abisai se ofereceu para matar Simei por suas palavras ásperas contra Davi, o ungido do Senhor. Versículo 22, capítulo 19. Havia uma tensão entre Davi e os filhos de Zeruia, homens violentos e rápidos em condenar alguém à morte. Versículo 24 do capítulo 19. Mefibosete se encontrou com Davi, mostrando vários sinais de ter estado lamentando desde o dia que o rei partiu. A negligência de Mefibosete quanto à higiene pessoal significava sua aflição sobre a sorte de Davi, se este voltaria ou não, e poderia ser uma evidência de sua lealdade. Versículo 26 do capítulo 19. Mefibosete argumentou que Ziba o traiu e não lhe proporcionou um jumento para que ele pudesse ir até o rei. Versículos 27 e 28 do capítulo 19. Mefibosete declarou sua confiança no discernimento de Davi e reconheceu que nada merecia do favor do rei para com ele. Sua pergunta final antecipou que ele esperava uma decisão favorável. Versículo 29 do capítulo 19. O rei decidiu por uma conciliação na qual Ziba e Mefibosete dividiriam a terra. Não parece ter duvidado de Mefibosete, mas havia apreciado os presentes que Ziba levou e haviam ajudado no momento da angústia. Versículo 30 do capítulo 19. Mefibosete disse que Ziba ficasse com tudo. Essa expressão deveria ser entendida como um típico exagero do Antigo Oriente para honrar um governante. Versículo 31 e 32 do capítulo 19. Embora Rogelim estivesse a uns 80 quilômetros a nordeste do ponto de travessia de Davi, Barzilai, que havia promovido a alimentação e outros suprimentos para o rei e seus homens enquanto permaneceram em Manaim, ele acompanhou Davi até o rio Jordão. Ele tinha 80 anos. Versículo 33 do capítulo 19. Davi quis recompensar Barzilai por sua demonstração de apoio durante a ocasião de extrema necessidade do rei. Versículo 37 do capítulo 19. Barzilai considerou-se muito idoso para desfrutar dos privilégios reais e preferiu permanecer em sua própria cidade, perto do sepulcro de sua família, para finalizar os seus dias no ambiente que conhecera por toda a vida. Mas ele aproveitava a oportunidade para apresentar Quimã, aparentemente filho de Barzilai, para se beneficiar das ofertas de Davi. Versículo 39 do capítulo 19. Embora Barzilai fosse para seu próprio lugar depois que Davi o abençoou, o rei não se esqueceu dele e mais tarde instruiu Salomão a continuar mostrando bondade para com a família de Barzilai.
Versículo 40 do capítulo 19. Gilgal foi o acampamento de base de Israel durante os dias da conquista de Josué. Judá agiu com parcialidade quando privou uma grande parte de Israel de tomar parte na recondução do rei a Jerusalém. Versículo 41 do capítulo 19. Tensões entre Judá e as demais tribos vieram à tona novamente com a reclamação da delegação de Israel junto ao rei acerca do protocolo de sua restauração em Jerusalém. As tribos do norte sentiram que não estavam representadas adequadamente em relação à tribo de Judá. Versículo 42, capítulo 19. Davi não exercia favoritismo em relação à tribo de Judá, como Saul fazia com a tribo de Benjamim. Os homens de Judá responderam antes de permitir que Davi o fizesse, afirmando que Davi era seu parente. Versículo 43 do capítulo 19. As outras tribos ressaltaram que Davi também as governava, e eles tinham sido os primeiros a propor o retorno do rei. A tensão entre as tribos cresceu ainda mais. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículo 1 do capítulo 20. Da mesma tribo que Saul, Seba pode até ter sido seu parente. Embora o comportamento agressivo dos homens de Judá certamente foi um fator na questão, uma certa lealdade a Saul também deve ter desempenhado um papel na retirada de apoio em massa de Davi por parte das tribos do norte. Versículo 2 do capítulo 20. No calor do momento, seguir Seba parecia a muitas pessoas a coisa certa a fazer. Então os homens de Israel deixaram de seguir Davi. Nesse meio tempo, os homens de Judá escoltaram Davi até Jerusalém para garantir a sua segurança. Versículo 3 do capítulo 20. Davi cuidou do bem-estar das 10 concubinas com quem Absalão tinha se relacionado sexualmente durante a tentativa de golpe. Davi nunca mais teve relações com elas, talvez por causa das considerações da Torá, porém, mais provavelmente, para garantir que não surgisse nenhuma confusão dentro da linhagem real. Versículos 4 e 5 do capítulo 20. Esse era um prazo limitado, esse prazo de 3 dias, embora não impossível, para a realização da tarefa estabelecida por Davi. O tempo era essencial para reprimir a rebelião de Seba, porém, Amasa não parece ter compreendido isso, ou Joabe pode ter trabalhado contra ele, influenciando negativamente os homens. Versículo 6, capítulo 20. Embora Amasa estivesse demonstrando ser insatisfatório no cargo que ocupava, Davi continuava indisposto a reintegrar Joabe, e dessa forma encarregou Abisai em lugar de Joabe. Davi, como estrategista, preparou uma guerra relâmpago a atacar inesperadamente a um inimigo não preparado e desguarnecido, proporcionaria uma vitória rápida e certa. Versículo 8 do capítulo 20. Amasa consegue reunir os homens e se juntar a Abisai e os demais. Joabe estava com Abisai. A espada caiu de sua bainha, provavelmente como truque, para que Amasa não o visse, como se estivesse sacando sua arma. Versículos 9 e 10 do capítulo 20. Fingindo submissão e amizade ao seu comandante e primo, Joabe mata Amasa, cometendo outra ação traiçoeira. Como ele tinha deixado a espada cair da bainha, Amasa achou normal que ele tivesse pego a espada no chão e não viu a ameaça. Versículos 11 e 12 do capítulo 20. Joabe continuava a desfrutar da lealdade pessoal de pelo menos alguns homens que pertenciam às tropas, embora ele tenha sido preterido por Davi. Um dos homens de Joabe convocou todos a seguir Joabe como seu líder, autoproclamado e reconduzido. Abisai aparentemente consentiu com a liderança do seu irmão. Versículo 14 do capítulo 20. Seba retirou-se para o extremo norte. Ele foi até Abel e até Bet-Maaca, que ficavam uns 48 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Versículo 15 do capítulo 20. O cerco de uma cidade geralmente envolvia circuncidá-la, cortar seus suprimentos de comida e água, construir um aterro de assalto para sobrepujar os muros e construir arietes para derrubar sua muralha. Versículo 16 do capítulo 20. Essa mulher talvez fosse governadora da cidade, uma segunda Débora. A cidade de Abel deveria ser uma espécie de Atenas onde brotava a sabedoria. Versículos 17 a 21 do capítulo 20. Joabe deve ter se aproximado da mulher com cautela. A cidade de Abel tinha a reputação de lugar onde a sabedoria geralmente encerrava disputas. Joabe respondeu que sua luta não era contra os habitantes da cidade, mas apenas contra Seba, a quem eles abrigavam. Versículo 22 do capítulo 20. O conselho sábio da mulher resultou na troca da cabeça de um só, pela vida de muitos. Assim que Seba morreu, a revolta se encerrou. Versículos 23 a 26 do capítulo 20. Joabe reconquistou seu posto de comandante das tropas, mesmo contra a vontade de Davi, que decidiu deixar como estava. Afinal, Joabe tinha sido um elemento importante na reunificação de Israel e na restauração do reinado de Davi. Benaia era um militar experiente da guarda pessoal do rei, que também serviu a Salomão. Adorão era responsável por trabalhos forçados, ou seja, ele era responsável pela supervisão do
supervisão do trabalho imposto a povos subjugados, como sucederá aos israelitas no Egito. Josafá era o cronista, que recolhia e anotava os eventos históricos do povo. Seva era o escrivão, ministro que cuidava das finanças e dos direitos do Estado. Ira era uma espécie de conselheiro, de coordenador de Estado. Nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 17 a 20 do livro de 2 Samuel.